Nós vamos falar sobre as 3 plantas que compõem o canteiro do jardim relacional Casais Elegantes, o qual chamamos, certo? As 3 plantas são afetividade e companheirismo, é uma delas. A outra é dinheiro e a outra é o sexo. São as 3 plantas que são fundamentais para nós cultivarmos e cultivando de uma forma mais pontual, mais ampla. Com certeza, o relacionamento vai ficar melhor. Quantos casais já chegaram até nós e que chegavam dizendo assim, olha, não tem jeito, o caminho é separação, está muito desgastado, e muitos desses casais, se possível, reverter isso, fazer um recomeço através do olhar sistêmico para essas 3 plantas e colocando isso em prática, certo? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Pessoal que vem chegando aí. Pessoal, se vocês percebem que tem alguém da família, algum amigo, alguma amiga, que de repente vocês percebem que queiram convidar para a live, no cantinho de baixo da tela tem uma setinha, clica ali e vai enviando para os colegas, para os amigos, para os familiares, que você perceba que esse conteúdo pode ser bom para essas pessoas, que você pode estar ajudando essas pessoas, tendo essa atitude de compartilhar lá, convidá-los para assistir a live, certo? E desde já eu também agradeço a todos vocês por estarem aqui e por também convidarem outras pessoas para a live, certo? Muito bem, vamos lá. O Jardim da Vida, né? Lá nós temos no Jardim da Vida, que somos o jardineiro principal do Jardim da Vida, eu sou o jardineiro principal do Jardim da Vida e eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas e minhas decisões. E no Jardim da Vida, nós temos lá os 5 canteiros, que um deles é carreira profissional, o outro é a gestão financeira, prosperidade financeira, o outro é relacionamento, que é o qual nós vamos focar hoje. Aí nós temos saúde física e mental e a espiritualidade, o autoconhecimento. Aqui hoje o assunto é relacionamento. Então nós vamos tirar essas plantinhas do lado aqui, do nosso Jardim da Vida, e vamos trazer de volta aqui apenas a do relacionamento. Aqui no do relacionamento, são vários blocos aqui do canteiro. Um deles é o relacionamento do casal. Antes disso, é claro que vem de filhos para com os seus pais, que é nós, filhos, com os nossos pais, o nosso relacionamento com eles. Porque esse relacionamento ele veio antes do casamento. Primeiro foi necessário nós nascermos, crescermos, para depois nós casarmos ou estarmos namorando ou estarmos juntos com alguém. E esse vai ser assunto para um outro momento. Nós vamos no segundo ponto aqui do jardim do canteiro, do jardim relacional, que é o relacionamento do casal. Percebam que ele vem antes do relacionamento para com os filhos, certo? Por quê? Porque primeiro precisou ter uma junção de 2 pessoas, uma união, um momento só, ou muitos momentos, ou uma união estável de longa data já, para que os filhos viessem ao mundo. Então os filhos vêm depois. Primeiro vem o casal nesse sentido. Depois, ainda neste canteiro do jardim relacional, nós temos também o relacionamento profissional e o relacionamento social. Voltamos então na parte aqui do relacionamento do casal. O relacionamento do casal, imaginem assim, que são 2 pessoas que vieram lá das cachoeiras sistêmicas, que nasceram lá no lago da cachoeira dos seus pais, que foram criados por eles ou não, mas enfim, chegou o momento deles fazerem um rio, saírem da lagoa dos pais, ou de quem vos criou. Formaram um rio e aqui na frente se tornaram grandes e começaram a assumir a responsabilidade de estar junto com alguém. A partir do momento que começa o olhar, que começa a se estar junto com alguém, é como se 2 terrenos se acoplassem, ficassem juntos, se encostassem para formar o jardim relacional. Então, esse rio que vem lá de trás, que vai formar aqui a cachoeira, e trazendo para outra linguagem lúdica aqui, que é o jardim relacional, vai trazer de lá de trás algo que vem dos pais. Como foi o comportamento dos pais na vida relacional. Nas 3 plantas, afetividade, companheirismo, dinheiro e sexo, né?
Por quê? A nossa primeira referência de relacionamento é dos nossos pais, é de quem nos criou. E nós vamos trazer isso para dentro do nosso relacionamento. Principalmente até aquelas partes ruins que nós sempre estávamos negando, reprovando dos nossos pais. Ah, mas por que a mãe trata assim o meu pai? Por que o pai trata assim a minha mãe? Né? Não é justo. Por que eles se tratam mal? Por que um não oferece carinho para o outro? Mas tudo isso vai ficando dentro de nós. Ah, eu não quero um casamento assim para mim. Eu não quero um casamento assim para mim. Quanto mais você diz isso para você mesmo, consciente ou inconscientemente, mais aumenta as possibilidades de você atrair alguém para você que vai ajudar você a fazer as mesmas coisas que aconteciam lá atrás. Né? É só uma questão de tempo. Né? Então, volto a dizer, quanto mais nós deixarmos nossos pais em paz lá, olhar para eles, agradecer eles, foi do jeito que foi, é do jeito que é, e é assim, a gente segue em frente de uma forma mais leve, somente com aquilo que realmente é nosso. Não precisamos trazer conosco tanto peso. Mas enfim, enquanto a gente é criança e adolescente, a gente não tem tantas informações, nós acabamos acolhendo coisas boas e coisas ruins que vêm de lá de trás, certo? E levamos isso para dentro de um relacionamento. Só por isso, essa questão de cultura, de cada família, essas questões que nós vimos lá nos nossos pais, que absorvemos isso e que gostaríamos que fosse diferente, só por isso já é o suficiente para gerar algumas divergências aqui no relacionamento. Um tem a cultura de visitar muitos familiares, o outro tem a cultura de visitar pouco. Um aqui do casal se dá bem com todo mundo do restante da família. O outro aqui, nossa, não pode visitar nem o pai porque senão dá rolo, né? Dá conflito. Então, essas já são diferenças que já é um desafio para o casal superar essas diferenças e buscar alinhar, encontrar um ponto de equilíbrio, certo? Essa parte aí é uma palavra muito importante, equilíbrio no relacionamento, certo? E só que não para por aí. Quando vocês começam, ou a gente começa a ficar junto com alguém, que a gente vai trazendo um terreno aqui, outro terreno aqui, vai encostar um no outro para formar o jardim relacional, o canteiro do jardim relacional Casais Elegantes, além de nós trazer essas questões lá dos pais, de quem nos criou, nós também trazemos reflexo, uma estrutura daquilo que a gente já viveu de relacionamento. Ou viveu ou não viveu. Porque não é porque não viveu nenhum relacionamento antes do relacionamento atual que não vem com nenhum trauma. Muitas vezes vem com trauma, sim, trauma de rejeição, trauma porque não foi aceito, porque é muito tímido, porque foi chamado de feio muitas vezes, enfim, é rejeição mesmo, né? Então, por não ter estado com ninguém, também pode acontecer isso. Ah, não, mas nunca ficou com ninguém e tudo mais, mas já está com 18 anos, 19 anos, 20 anos, então vem limpo para um relacionamento. Em partes, dá para abrirmos isso, porque vem em partes. Mas também vem com algumas coisas que precisam ser trabalhadas, precisam ser ajustadas para fazer um cultivo melhor do jardim relacional que está se formando. E se ficou com muitas pessoas também, ou uma, ou duas, ou três, indiferente, não é que isso seja certo ou errado, mas vai trazer isso para dentro do relacionamento também. Então, às vezes, já vem um terreno assim que ele está limpo, ele está liso, mas tem umas crateras lá que é rejeição, isso e aquilo. Mas talvez venha uma outra parte do terreno que está com aquela pessoa que passou por traição, ou que teve vários relacionamentos e está condicionada a ter vários relacionamentos, aí começa a ficar só com uma pessoa, chega um momento que o corpo, a mente vai querer outras pessoas novamente, então tudo isso vai acontecendo. Então vejam que a cada segundo que passa aqui, vamos percebendo que o terreno do jardim relacional ele é instável, ele é inseguro, por si só ele é inseguro. O conviver a dois é um desafio gigantesco que nós temos aí conosco para superar e para encontrar um equilíbrio, certo? Como se não bastasse tudo isso, a parte que vem dos pais, a parte que vem ou não de relacionamentos anteriores, aí nós temos mais um ponto, as diferenças entre homem e mulher. E como temos, né? E como temos diferença entre homem e mulher.
Uma delas é assim, já vou citar agora, eu tinha deixado essa aqui mais por último, mas vamos começar já, né? Uma delas é assim, homem é como um micro-ondas. Chega, aperta, faz zzz, aquece, quase pega fogo e também apagou, né? Você foi, é micro-ondas, rapidinho. E a mulher? Quem conhece fogão a lenha? Eu não sei se é da cultura de vocês ter fogão a lenha dentro de casa, até os meus pais é assim. Eu e a esposa optamos por não ter, por N fatores, enfim, mas fogão a lenha. Você precisa começar a fazer o fogo de manhã. A mulher é assim. Diferenças entre homem e mulher. Homem, micro-ondas, mulher, fogão a lenha. Você precisa começar a fazer o fogo de manhã com calma, uma lenha seca, lenha fininha. Começa, a chapa vai esquentando, já é de meio-dia assim, tá quente. Aí você precisa manter que fique quente até de noite. E se lá pelas 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, você como homem dizer uma palavra que chegue de atravessado nos ouvidos da esposa, que chegue como espinho, que não deslize como sabonete, a chapa esfria. Esfria sim. E pode ser que você fique com um beijo por causa de uma palavra por uma semana. Então olha as diferenças que existem aí entre homem e mulher. E uma delas é essa, certo? E tem tantas outras que talvez a gente vai citando aqui no decorrer, ou que vocês mesmos já conhecem, né? A mulher muitas vezes gosta de estar ali falando. Olha, eu estava aqui me preparando para o início da live, adivinha onde que a Dani estava? Ela estava me ajudando, né? Passando aí convite para contatos de WhatsApp e tudo mais, mas ela estava ali do meu lado, estava lá, falando. E eu só queria uma coisa, ficar quietinho fazendo o que eu tinha que fazer. E ela estava ali. E aí se eu não desse atenção para ela, provavelmente ela já ia se irritar e ia ficar chateada comigo devido a isso. Diferenças entre homem e mulher. Muitas vezes o homem apenas quer ficar quietinho, né? Apenas quer ficar quietinho. Agradar um homem, queridas mulheres que estão aí, para agradar um homem só precisa de 3 pontos. E o homem já vai se sentir muito feliz estando com você. Um deles é a alimentação. Mantenha o homem bem alimentado. Se ele gosta de lasanha, façam lasanha para esse bendito. Vejam o alimento que ele mais gosta e caprichem nos pratos. Principalmente alguns assim de forma surpresa. Segundo ponto. Sexo. Isso mesmo. Não tem jeito. É assim, tá no instinto. Tá? Não adianta, não, mas isso tem que ser mudado e não sei o que é isso e aquilo. Eu não sei. Pode ser que um dia seja mudado isso. Por enquanto, eu não vejo que vai ser mudado assim tão próximo isso. Com tantas pessoas aí que a gente tem trabalhado isso, é padrão, né? Para a maioria dos homens é dessa forma. Então, um dos pontos é a parte sexual também. E o terceiro ponto é deixar o homem quietinho em alguns momentos. Principalmente quando ele está preocupado com alguns problemas, está estressado, ele precisa ficar um pouco quieto. De repente sentar, você está lá, você vê que ele está assim, no mundo nada. Parece que ele está totalmente distraído. Ele está ali, pensando, girando. Ele só quer ficar quieto por um momento. Esses 3 pontos aí agradam um homem com certeza, certo? Já para agradar uma mulher, aí precisamos de muito mais, né? Relativamente aí nós homens nos dá muito mais trabalho agradar uma mulher. A mulher já começa no ponto assim que ela precisa de segurança. Ela precisa se sentir segura com o homem que ela está. Ela precisa estar com um homem, não com um menino, com alguém que tem atitudes de menino. Ela precisa estar com alguém que tenha atitudes de homem. E essa atitude de homem não é aquela atitude agressiva, grosseira, tipo ogro. Não, nada disso. É aquela atitude de homem, que se precisa resolver alguma coisa, resolve. Que não há necessidade de ficar chamando o vizinho para resolver algumas coisas, né? Que participa, enfim, tem vários pontos aí que também no decorrer da live a gente vai falando sobre mais alguns, certo? Então são várias diferenças aí entre homem e mulher que fazem com que o relacionamento seja um desafio fazer sentido estar nisso juntos.
o estar juntos, o ficar juntos, o conseguir olhar para o mesmo ponto depois de tantas diferenças, lá que vem dos pais, o que vem de outros relacionamentos anteriores, as diferenças entre homem e mulher, e ainda nós insistimos em fazer com que isso dê certo. Veja só como somos persistentes, né? Com tantas questões que servem como desafio, nós estamos ali firmes para fazer isso dar certo. E assim, com todas as pessoas que eu tenho conversado sobre relacionamento, todas têm dito que casam para ficar casadas, né? Seria muito raro ouvir de alguém, não, eu casei para me separar aqui 6 meses, está programado já. De certa forma a gente não ouve isso, pelo menos eu não ouvi até o momento, né? A gente casa para ficar juntos. E quando a gente vai casar, a gente recebeu então aquele terreno. Um entrou com a metade, o outro com a outra metade. Olha, mais um ponto importante que só por isso já acalma a mente de muitas pessoas. Quantos casos que eu já me deparei que a pessoa disse assim, eu me sinto 100% responsável por todo o relacionamento. E aí eu fico pesada, eu fico pesado. E isso não é bom, nada bom, porque não está em equilíbrio, está em desequilíbrio. O homem é 100% responsável pela metade do relacionamento. A outra pessoa é 100% responsável pela outra metade. Então, você não é responsável por 100% do relacionamento. Se sentir assim, está errado. Algo precisa ser olhado com carinho para resolver isso. Está em desequilíbrio. Você é 100% responsável pela metade do relacionamento. A outra pessoa é 100% responsável pela outra metade. Ponto. Não tem nada de diferente que isso. Certo? Cada um cuida da metade do jardim, da metade de cada planta. Certo? Então, chegou, o namoro começou, toda aquela paixão, olho no olho, mensagem vai, mensagem vem, flor vai, chocolate vem, e assim segue. Não vê a hora de chegar, encostar, beijar, aquele beijão de namoro, né? Aquele beijão de namoro. E quando realmente resolvem levar a sério que estão mais juntos, mesmo no namoro, recebem, talvez de alguém lá de cima, recebem 3 sementes para cultivar, para plantar neste terreno, no Jardim Relacional Casais Elegantes, e passar a cultivar com mais intensidade, com mais afinco, com mais amor, né? E nesse período, acredita-se muito que o amor vai sustentar o relacionamento para o resto da vida, que aquele olhar vai existir sempre, que aquela fala mansa vai existir sempre, né? É que no namoro não queima chuveiro, no namoro geralmente não precisa, na maioria dos casos não precisa pagar água e luz porque está na casa dos pais ainda, né? Em muitos casos são assim, salvo-se as exceções dos casos que já estão um pouquinho mais à frente, já estão residindo sozinhos ou algo semelhante. Enfim, no namoro tem muitas coisas que não acontecem e que lá na frente, depois de estarem juntos no mesmo ambiente, vai acontecer, certo? Recebem 3 sementes. Talvez alguém lá de cima realmente deixe 3 sementes para o casal cultivar. Os 2 jardineiros que antes cultivavam uma vida individual, seja nas redes sociais, nas festas, nas baladas, em casa, passam a estar juntos para cultivar uma vida a 2. São 2 jardineiros responsáveis pelo mesmo jardim. Olha que fantástico isso, né? Em 2 para cuidar do mesmo jardim. Olha quanta obra bonita pode ser feita sendo 2 jardineiros, né? Um complementando o outro. E as 3 sementes, uma delas, afetividade e companheirismo. Um cuida da metade da planta, o outro cuida da outra metade da planta. Simples assim. Se a planta precisa de 100 ml de água por dia, um coloca 50, o outro coloca 50 e vai estar em equilíbrio. Agora, pense só. O relacionamento que não conseguem olhar juntos para o mesmo ponto.
se organizarem, ter diálogo e tudo mais. Um decide que vai podar a planta no inverno. O outro decide que precisa podar o lado dele no verão. Aí a pessoa que decidiu podar no inverno vai lá e poda, não, mas eu quero um estilo bola, vou deixar redondo o meu lado. Vai lá e deixa redondo, bonitinho e tal. Mas o outro lado ainda fica com os galhos tudo solto lá. Olha que feio que fica isso, em desequilíbrio. Aí a pessoa que decidiu podar lá no verão, vai lá no verão podar. E chega lá e decide, não, mas eu quero fazer um estilo quadrado. Pense como fica a planta. É a mesma planta. Ou um resolve dar água, o outro não dá água. A planta vai murchar de um lado, vai faltar água. Mas o outro lado sente, porque a planta é a mesma. Precisa dos dois, né? E aqui na afetividade e no companheirismo, o que nós trabalhamos aqui nessa planta? A parte afetiva, a parte do carinho, do toque, do beijo. Sabe aquele olhar que você tanto usava, olhos nos olhos, durante o seu namoro e logo que você casou? E que depois de alguns anos isso some, desaparece. A rotina chega, porque aumenta as atividades de casa, aumenta o trabalho. Às vezes você quer trabalhar em 2, 3 lugares para poder sustentar a família, ou ter um crescimento financeiro ou profissional, enfim. Tudo fica sobrecarregado. Antes não tinha filho, de repente passa a ter filho. Antes não tinha o cachorrinho para cuidar, passa a ter o cachorrinho e o gato para cuidar. E o casamento. O cultivo do jardim relacional vai ficando em segundo e talvez até em terceiro plano. Fica por último. Você levanta de manhã, você faz as suas coisas, você faz isso, faz aquilo, você vai para o trabalho, você se dedica no trabalho, você vai para casa, você deixa a pia limpa, você lava a roupa, o maridão faz isso ou faz aquilo, ou não faz nada, não sei, enfim. E aí de repente um olha para o outro, eu estou cansado. Um pouco é preguiça, ou um pouco é porque já não tem mais vontade de estar com a outra pessoa, estão virando amigos, estão virando parentes, num relacionamento quase que de irmãos. Às vezes daí um já se estressa com o outro, aí já estão preocupados porque tem o boleto para pagar no outro dia, precisa colocar o filho para dormir, mas aí precisa dar banho no filho, e quando vê já é 10 horas, meia-noite, e o que sobra? Ir para a cama e dormir, para acordar cedo no outro dia, certo? Afetividade e companheirismo é toque, é beijo, é aquele abraço de 20 segundos e precisa ser uma vez por mês. Se você tem a oportunidade de estar perto da pessoa que você ama, por que não pode ser uma vez por dia? Ah, vai virar melação? Não. Se os dois fazerem a mesma coisa, não vira melação. É bom sentir isso. É gostoso sentir isso. Às vezes você sai do trabalho e dá vontade de ir para casa, porque você sabe que vai chegar lá, vai encontrar aquele abraço gostoso, quentinho. Isso mesmo. Aquela pessoa que está em casa não vê a hora que você chega, porque sabe que quando você chegar, a pessoa que está em casa vai ter ajuda para fazer as atividades de casa, para colocar tudo em ordem, para quem sabe sobrar um tempo para vocês criarem um momento para vocês. Está aqui, ó, afetividade e companheirismo. Aqui nesta planta também está a fidelidade. Quando ocorre uma traição, a pessoa que trai, ela literalmente destrói o lado da planta que é dela. É como se desse granizo só de um lado. É como se desse um vendaval e arrebentasse todos os galhos, quebrasse todos os galhos só de um lado. Mas por que o outro lado sofre tanto? Porque dói. Porque talvez não tenha mais recuperação. Não vai mais voltar aqueles galhos a crescer. Quando o casamento, mesmo num momento de traição, quer continuar, pode ser possível? Pode, mas precisa fazer N ajustes para conseguir gerar um equilíbrio para isso ir em frente. Se já é difícil dentro de um normal, imagine depois que dá granizo na planta. Quem trabalha com jardim, aí quem tem jardim em casa, quando uma planta quebra um lado, quebra alguns galhos, quanto tempo demora para recuperar isso? Talvez nunca mais volte ao normal. E o outro lado dela sente também. Porque tudo faz parte da mesma planta, por isso que dói no outro. É um dos motivos que faz doer no outro. Mas não foi o outro que fez. O lado dele pode ser que esteja bom.
Mas, de certa forma, no caso da traição, o outro também é corresponsável por tudo isso. Mas o responsável principal é aquele que fez escolhas e tomou decisões dessa forma, certo? O diálogo está dentro desta planta, da afetividade do companheirismo. O dialogar sobre a própria afetividade. Ah, você gosta de ser abraçado? Por que não gosta? Talvez tenha um trauma de abraço, que sofreu lá na infância. Aí não consegue abraçar e também não gosta de ser abraçado. Precisa tratar isso, precisa ajustar isso se quer melhorar. Caso contrário, vai continuar sofrendo. Diálogo sobre a própria afetividade, sobre as outras plantas também, que nós vamos falar logo em seguida. Dialogar, para conseguirem se entender, para se perceberem aonde querem chegar, juntos. A individualidade de cada um neste momento de relacionamento a dois é mínima mesmo. O restante é a dois. Caso contrário, fica solteiro. Se escolhe um individualismo dentro de um relacionamento, falando de um modo geral, é claro que se sempre, em toda fala, sempre tem as exceções, e gosto de enfatizar isso, mas falando assim de uma forma geral, né? Se quer manter tão individualidade, então fica solteiro, certo? Eu vejo aqui pelos atendimentos tem muito problema com redes sociais. Ah, porque o menino está curtindo a foto da menina e continua curtindo outra foto, né? Se você está casado, faz sentido isso? Para mim como pessoa não faz, para mim como esposo da minha esposa não faz sentido, e para mim como profissional o que eu consigo passar para você que também não faz sentido isso. Isso é uma atitude de quem está no individual e não no coletivo. Ou ficar curtindo, comentando, então já é um passo à frente. Aí já é mais complicado ainda, é sinal que está olhando para os lados, não está focando no relacionamento. Se você tem uma esposa, se você tem um esposo, se você tem um casamento, se você tem um jardim relacional, é para você olhar para o seu jardim. Não precisa olhar para o jardim dos outros. É como se fosse nesse sentido, certo? Olhar e ainda ir lá e cutucar, né? Então toda essa parte está aqui dentro dessa planta aqui, é gigantesca, gente. Afetividade e companheirismo. Aqui está o momento que você sai na rua e pega na mão. Para o homem, talvez, para muitos homens isso não faz sentido, mas para a mulher faz. Lembra aquela parte dela se sentir segura? O pegar na mão dela é fazer com que ela se sinta segura. Ela se sinta vista, ela se sinta tocada. Ó, eu estou aqui, ele está me vendo, ele está me tocando. Ok? Então, essa parte aqui de afetividade e companheirismo é muito importante para poder ajudar a alinhar as outras plantas também. E quando você está lá no início do relacionamento, você recebeu apenas uma semente. E se você disse sim para o seu relacionamento, você é sim 100% responsável pela metade de cada planta, metade do seu jardim relacional, casais elegantes, e é o seu dever, é a sua obrigação, é de sua responsabilidade fazer do seu jardim relacional, casais elegantes, fazer dele uma obra de arte, protegê-lo, deixar a grama cortada, adubar, regar, os dois dialogarem para ver em que momento vão podar, que tamanho vai ficar cada planta, e isso é possível, com certeza é. Tenho visto muitos exemplos aí de acontecerem nos casais aqui, de olhar para essas 3 plantas aqui e começar a transformar o relacionamento, até coisa assim que me surpreende, né? Afetividade e companheirismo. Eu já tive casos assim de homens que muito frios, né? Porque veio da geração, de geração para geração, de estarem muito frios, de não conseguirem dar um beijinho no rosto da esposa, né? Não, mas eu não consigo fazer isso. E a gente insistir, começar, olha, você acorda de manhã, vai lá e dá um beijinho no rosto da sua esposa, diz eu te amo no ouvido, diz para ela, olha, tenha um bom dia. Faz isso. Quantos segundos leva isso? 15, 20 segundos no máximo para você se aproximar e dar um beijinho de leve. Ah, mas eu não consigo, eu não sou assim. Tenta. E coloca isso em prática. É no fazer que a mágica acontece.
E é só uma questão de tempo. É de alguns dias, algumas semanas, e isso vai virar um hábito. Me lembro de um caso que ele chegou depois de um tempo e disse para mim, nós nos encontramos no mercado, ele disse para mim, Valdecir, agora se eu for sair do quarto sem dar um beijinho na minha esposa, eu fico meio que mal, dá um mal-estar em mim, eu tenho que ir lá e dar um beijinho, e eu não era assim antes. Né? Então, olha que legal isso, gente. Né? Nossa, chega de ser emocionante. Então, assim, ó, nas coisas simples, afetividade, né? Dá pra gente trabalhar em muito. Então, você pode ir se percebendo como está o seu casamento, para você que está namorando, para você que já está casado, seja há 1 ano, ou há 10 anos, ou há 20 anos, você pode se perceber como está o seu casamento, conforme nós vamos falando de planta a planta, e já ir anotando aí, ou registrando aí na mente, o que pode ser feito. Ok? E vamos lá para a segunda semente que o relacionamento recebeu para fazer do seu jardim relacional Casais Elegantes uma obra de arte. Segunda semente aqui é a prosperidade financeira, é a gestão financeira. Como o casal vai fazer isso? Olha, gente, eu já atendi casais que, por exemplo, há mais de 20 anos juntos e a esposa nunca ficou sabendo quanto o esposo ganha na empresa. Dinheiro gosta de pessoas que gostam de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. E tem diferença entre ser ganancioso e gostar de dinheiro. Dinheiro do casal gosta dos dois olharem juntos para o dinheiro. O dinheiro do casal gosta de ser monitorado, planejado, organizado, com foco. Então, a planta, a sementinha que foi recebida lá no início do relacionamento, como está hoje na sua vida relacional? Que tamanho que ela está? Ela está pequena? Ela está grande? Tem algum brotinho ainda nela? Vocês conseguem olhar juntos, falar sobre dinheiro? Vocês conseguem ser positivos com relação ao dinheiro? Ou um diz assim, eu gosto de dinheiro. E a outra pessoa do casal diz, para que dinheiro? Né? Aí no outro dia está, viu amor, nós precisamos comprar tal coisa. Ô amor, eu vou trocar de carro. Mas até então, para que ter dinheiro? Isso afasta. No relacionamento afasta. Qualquer movimento que a gente faça no jardim relacional, ou aproxima ou afasta. Ou a planta vai ficar melhor, mais bonita, mais florida, com mais frutos, ou ela vai diminuir. Então, alinhar esses pontos do financeiro, né? Precisa... Quem que vai administrar? Talvez tenha um dos dois que seja mais administrador. Aqui vai bem a fundo essa parte financeira, que é um dos motivos que gera muita briguinhas no relacionamento, né? É o financeiro. Então aqui é muito amplo isso, mas os passos principais os dois falarem a mesma língua sobre dinheiro. Mas eu tenho um monte de crença negativa com relação ao dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que rico não entra no reino dos céus e tal, qualquer coisa. Trabalha isso, muda isso, começa a dizer para você mesmo, eu gosto de dinheiro, rico entra no reino dos céus sim, é só fazer bom uso do dinheiro, que eu acredito que entra sim, e vai dar tudo certo, que o dinheiro é bom, que o dinheiro faz parte da segurança familiar, que dinheiro é bom para realizar os nossos sonhos, que dinheiro é bom para nós ajudar pessoas, né? Planeja a gestão familiar financeira para 6 meses na frente, para 1 ano na frente, aonde se quer chegar com esta planta. Que tamanho que você quer que ela esteja. Lembre, vocês estão em 2 jardineiros. Se em um já é possível cultivar muito bem o jardim e ir em frente, deixar ele bonito, imagine em 2, certo? E vencer todas aquelas adversidades que nós falamos no início dessa live. Dinheiro. Alinhar com o casal, planejar, falar sobre dinheiro, transparência. O dinheiro gosta de transparência e fazer com que essa planta fique grande no relacionamento. O tanto quanto os dois desejam. Pode ser que seja dessa altura, pode ser que seja maior. É indiferente. Não importa o montante. Não importa se seja 5 mil no mês, se seja 10, se seja 20, se seja 30.
Não importa. O que importa é o como é feito a gestão. Eu já vi casais que têm uma renda mensal de 2.000 entre os dois e estarem muito felizes financeiramente e muito bem organizado, tudo planejadinho, organizado e tudo mais. E já vi casais que o salário de uma pessoa só da família era de 15 mil reais e estava tudo no cartão de crédito, quebrando tudo. E sem a transparência financeira. Então é muito relativo de casal para casal, é indiferente do montante. O importante é os dois conseguirem olhar juntos para o dinheiro. E a outra planta do Jardim Relacional Casais Elegantes, para fazer com que o relacionamento seja legal, seja que faça sentido estar nisso junto. Realmente, que tudo isso faça sentido estar nisso juntos a dois. Porque se é para você estar com alguém, é para somar na sua vida e você também somar na vida da outra pessoa. Caso contrário, fica sozinho. É mais ou menos por aí. Eu até achei estranho quando lá em 2009, 2010, um dos meus professores mais experientes, eu estava em Joinville naquela época, um dos professores mais experientes, ele dizia isso. Eu disse, nossa, mas que de forma direta, que forma radical. Mas depois, assim que foi passando tantos anos no meu próprio relacionamento e de todos os relacionamentos que a gente vai convivendo aqui, eu trouxe isso para mim também. É para somar. Isso não quer dizer que vai ter felicidade todos os dias. Quer dizer que também vai ter tristezas, mas daí a gente vai somar junto a parte de força, de ser companheiros aqui na afetividade e companheirismo, de um se apoiar no outro. Se for para chorar junto, a gente chora junto. E se for para sorrir junto, a gente sorri junto, né? E ir em frente. Bom, a outra planta aqui, que é a outra sementinha que chega, que lá no início do relacionamento vai incendiando tudo, é a parte sexual. É a parte do sexo. Onde aqui também, um é responsável pela metade da planta e o outro é responsável pela outra metade, né? E lá no início é tudo mil maravilhas para a maioria dos casais. Tudo muito quente, muito apimentado e vai seguindo, vai seguindo. Mas aquela rotina, todos os afazeres que chegam, todas as mudanças que vão acontecendo, o filho chegando, vai acalmando. Claro, tem alguns eventos que são naturais, principalmente para a mulher. Olha uma gestação. Nós, homens, nunca vamos entender o processo que a mulher passa. Agora, a mulher sabe todo o passo a passo de uma gestação, o pós-parto, aonde todos olham principalmente para o bebê e deixam de lado a mãe, a genitora, aonde talvez a gente teria que levar presente também para a mãe, para fortalecê-la. Um dos motivos da depressão pós-parto é a mãe da criança não ser vista. É olhado apenas para o bebê. Que bom, o bebê veio, que seja bem-vindo. É o bebezinho, a gude-gude, né? A alegria da família. Mas e a mãe? A mãe doou a vida, que o pai também doou a vida. Mas o pai foi só um momento. O restante, toda a parte do ventre e tudo mais, todo o processo, todo o crescimento foi a mãe. Olha a importância que a mulher tem, a importância que a mãe tem. Inclusive agora, nos próximos dias, né? No domingo já é Dia das Mães. E aí a gente deixa de lado. Então, um dos motivos da depressão pós-parto é por a gente não olhar para a mulher, para a mãe, e sim somente para o bebê. Então, a mulher passa por todas as transformações e tantas outras. Chega lá no período da menopausa também altera. Enfim, toda a parte sentimental da mulher é mais forte. Do homem, a parte mais forte é a parte mais selvagem ainda, é mais instintiva, né? A mente reptiliana no homem ainda está mais acesa. Da mulher, a mulher já se transformou muito e ela é muito mais emoção. Então, tudo isso leva em consideração. A mulher pode xingar o homem meia hora antes de ter a relação. É só passar uns minutos, ela ir lá e tocar o homem, enfim, e fazer uma cena e vai rolar, né? Agora, o homem, se disser uma palavra que não seja legal, se deixar de ajudar a secar a louça, deixar de estender a roupa, voltar meia hora depois do futebol, se foi, gente, se foi, né?
Ou a mulher ficou lá o tempo todo lá balançando o nenenzinho para frente e para trás, para frente e para trás, e o homem lá sentadão no sofá, né? Se foi, e aí depois ainda quer ir lá e que dê tudo certo aqui. Gente, na maioria das vezes não vai dar certo não. E se der é só para favorecer um e não o outro. É fácil de equilibrar isso? Não, é difícil. Mas uma das questões principais aqui é que vai sendo deixado de lado e vai perdendo o ânimo. Um quer, o outro não quer, um faz só por fazer e o tempo vai passando. Entra num processo de inércia, em repouso, entra em repouso. E aí de repente, não, mas nós era 3, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, daqui a pouco tá lá 2 vezes por semana. E meio malemar, como se fala por aqui. Aí passa mais uns meses, passa mais um ano e daqui a pouco tá lá 1 vez por semana e quando a semana é boa ainda, né? E às vezes ainda só para agradar um. E não se cria mais momentos para ficar junto. Lá no namoro, nossa, tentava de várias formas aquecer isso. Adrenalina, né? Ou o namorado levava a namorada para vamos comer pizza, depois a gente vai assistir um cinema, vamos lá no cinema, para depois a gente olhar para isso. Agora no casamento não, para muitas vezes a gente entrou tanto nesse processo de inércia, de repouso, que a gente acorda de manhã, faz tudo que tem que fazer, vai para o trabalho, faz tudo que tem que fazer, cuida dos filhos, isso e aquilo, tudo mais, e limpa a casa e acerta tudo, e isso aqui deixa de lado, né? E o casamento vai acabando. Toda planta que não for cultivada, ela morre, acaba. E talvez antes de acabar, comece a acontecer outras coisas, né? Começa a surgir alguns matinhos indesejados, algumas plantinhas indesejadas que não é para esse ambiente, mas chegam aqui. Começa a vir um pássaro bicar as frutas daqui, de ambas as partes. E assim vai acontecendo. Aqui vale a pena ter criatividade, um investimento muito sério dos dois, criar momentos para que isso aconteça. Olha, pelo menos 2 vezes por mês. Não. 2 vezes por semana. Pelo menos, não importa se já tem 20 anos de casamento, 2 vezes por semana. Se você está aí com seu esposo, sua esposa do lado, olha para a pessoa do lado e diz, olha, 2 vezes por semana pelo menos, eu vou fazer. De um jeito ou de outro, eu vou fazer pelo menos 2 vezes por semana. Olha para a pessoa do lado e diz isso, ou se não, diga depois, né? Mais do que alguém deixar de me seguir devido a isso, às vezes me deixa de seguir devido a algumas estratégias, assim, algumas dicas informadas e que ficam um pouco pesadas, né? E que acabam deixando de lado. Não podemos mais seguir essa pessoa. Imagine, nós temos que fazer 2 vezes por semana. Não é que você tem que fazer. Eu só quero que você cultive o seu jardim, para que o seu jardim tenha uma duração longa, que tenha longa vida e que seja florido, que você mesmo olhe para o seu jardim, veja ele florido, veja ele dando frutos e que você possa saborear. Que um dia talvez a gente se encontre por aí e você diga, olha só, meu jardim lá está florido, eu estou sendo um bom jardineiro, uma boa jardineira do jardim. É isso, é apenas isso. Então, sejam criativos. Metade é o homem, metade é a mulher que cuida desta planta também. Sejam criativos para criar momentos, para fazer com que fique mais picante. Voltem à ativa pelo menos 2 vezes por semana. Quem sabe vai rolar até uma 3ª vez, né? Busquem usar em lugares diferentes, enfim. Sejam criativos, ok? Sem se esquecer de trabalhar a afetividade também. Principalmente nós homens com relação às mulheres. Precisamos melhorar e muito nesse sentido. Tem muito espaço para nós homens melhorarmos nessa parte afetiva, que com certeza, para muitos casos, também vai melhorar aqui. E das mulheres também precisamos um esforço, né? Camiseta de time, não é fácil, né? Aqueles pijamão assim que já tem 3 anos de uso, nada fácil também encarar isso, né? Principalmente agora que, não sei, nós estamos aqui no sul e começa a ter muito frio, né? Então é comum ir com calça jeans e coloca mais um pijamão por cima
e assim segue. Talvez aquele já bem antigo, né? Vamos dar uma reformada no guarda-roupa, fazer algumas alterações aí, que tem umas roupinhas bem legal aí que fica bom para todo mundo, certo? Vamos investir e manter o casamento em pé, manter o casamento quente, ativo, cultivando o jardim da vida relacional. Pessoal, as 3 plantas do jardim relacional Casais Elegantes, onde, se você disse sim para o seu relacionamento, você é 100% responsável pela metade do seu jardim, pela metade de cada uma das plantas, do cultivo dela, conforme a necessidade de cada planta, de dar água, de regar, de proteger, ficar de olho nisso, de podar, de dialogar para ver como vão fazer isso, para que fique em equilíbrio. Aqui, o que se vê muito também é o menino homem, buscando uma mãe. Pense só. Aí a mulher fica mãe, se torna mãe do esposo. Tem lógica isso? Parece que não. Mas tem muitos casamentos assim. E para nós, homens, muitas vezes é isso mesmo que a gente está buscando. E não é consciente da nossa parte. A gente precisa primeiro reconhecer que isso acontece para depois alterar. E talvez só pelo próprio reconhecimento já comece a alterar. Somos meninos, homens, que estamos num relacionamento que exige uma atitude de homem na maioria das vezes, e nós começamos a ter apenas atitudes de menino. Alcance minha camisa. Por que não fez o almoço ainda? E a roupa que está para lavar? Onde está a minha meia? Né? Amor faz isso para aquilo, amor faz isso. E às vezes ainda a gente começa a dizer, ô mãe! Aí sim, aí é o carimbo, né? É carimbando assim que você encontrou uma mãe. Né? E a mulher está lá sendo mãe. Quantas que me falam aqui? Eu vou descer porque... Aí eu explico como que funciona essa parte, ela diz, meu Deus, eu tenho um menino dentro de casa. Né? E eu procurando um homem dentro de casa, mas eu não consigo encontrá-lo. Claro, ele não está. O menino homem que está aí com você está com muitas atitudes de menino com relação ao relacionamento de vocês. É um jardineiro menino. E o jardim relacional, Casais Elegantes, ele precisa de um jardineiro homem. E é claro que também precisa uma jardineira mulher. Nada de ser menininha do papai, né? Foi a menininha do papai lá atrás e aqui de repente está buscando no homem visualizar o pai, né? Qualquer coisa se torna dependente em tudo mesmo, que daí é um exagero. Uma coisa é fazer sentido e estar nisso junto. E outra coisa é não manter uma certa individualidade, né? Para seguir em frente. Não podemos também matar a nossa individualidade. Mas aqui também a mulher acaba buscando no homem e chega um momento que às vezes vai dizer assim, ó, pai, mas é o pai, né? Gente, relacionamento é os 2 jardineiros com as suas diferenças naturais ou não, que veio desde lá de trás, de igual para igual, equilíbrio, fazer sentido estar nisso juntos, isso mesmo. Conseguir olhar para o mesmo ponto. Um casamento legal, um casamento show, aquele exemplo de casamento, não é o casamento superstar, não é aquele super-herói, mas é aquele casamento legal, show, um pouco mais que a média. Precisa sim da mulher uma atitude de mulher e do homem uma atitude de homem, um para com o outro. E focar sim na maior parte dos pontos de vida voltados para os juntos, sempre juntos. Né? É como se fosse assim. O homem, a mulher se encontram, formam o jardim relacional lá e passam a se desenvolver sempre em frente e para o mesmo sentido. Que sentido é esse? Unidade. O qual também podemos chamar de Deus. Unidade. Quando a gente passa a olhar para os lados, eu não vou ter transparência financeira, eu não vou ser afetivo, eu estou deixando de ser companheiro, é para os lados. Isso
vai levar ao término do relacionamento, ou vocês vão ficar sofrendo pro resto de suas vidas juntos, né? As traições, está para fora. A questão é juntos olhar em frente para o mesmo ponto, unidade. Afetividade, que vai ter muito diálogo para conseguir acertar tudo isso, trabalhar a gestão financeira e manter o sexo em dia durante toda a vida relacional enquanto for possível, né? Eu tenho uns clientes aí com 70 e poucos anos aí que estão na ativa, tanto homem quanto mulher. Eu até me inspiro neles, eu estou com 42 já, e eu estou pensando assim, hoje, se eles conseguem, eu também consigo chegar lá nos 70 e poucos anos e estar ativo, né? Não sei se você gosta, eu gosto. Enfim, eu na minha função de homem, de esposo no relacionamento, e a minha esposa na função de esposa no relacionamento. Um beijo aí, Dani, você deve estar me assistindo, né? Sempre juntos, focando, e não que a gente também não tenha dificuldade, gente. Vira e mexe aí, a gente fecha a lenha, né? Às vezes a gente entra em umas discussões e além de estarmos no casamento já há mais de 20 anos, nós também somos sócios da mesma empresa, então exige um pouco mais para a gente ficar juntos e focar juntos, né? Se a gente tem duas oportunidades para discutir, para arrumar umas briguinhas na empresa e também em casa, né? E o pior de tudo, que se eu arrumar briga na empresa, né, com a Dani, sem beijo uma semana em casa, daí, porque afeta o casamento, né? A sociedade aqui é uma coisa, lá é outra. Mas e quem diz que a gente consegue separar tudo isso? É um outro ponto que o homem consegue separar muito mais isso do que a própria mulher, né? E a gente precisa entender isso. Nós, como homens, precisamos entender isso e ajudar a fazer a gestão de toda essa parte, certo? Sempre juntos, cada um na sua função. São dois jardineiros no jardim da vida, cultivando o jardim relacional Casais Elegantes, que está aqui, as 3 plantas, que de alguma forma chegou 3 sementes para vocês, e que é da vossa responsabilidade dos 2 jardineiros cultivar. Eu chamo assim de produzir amor, né? Produzir amor. E sempre há tempo. Sempre é possível voltar a olhar para cada uma dessas plantas, desde que tenha uns brotinhos, é possível olhar sim e fazer crescer novamente. Ou já manter o que tem, ou deixar ainda mais florido o seu jardim. Eu só sei que eu não sei, mas sei que eu sei. E você também sabe que se o meu jardim relacional, Casais Elegantes, estiver mais florido, produzindo mais frutos, e o seu também, este mundo vai ficar cada vez melhor. Quanto mais jardins floridos, quanto mais jardins produzindo frutos, melhor será este mundo para se viver. Ok? Fantástico isso, né? É no fazer que a mágica acontece. Então, pense agora o que você pode fazer para cada uma dessas plantas já nos próximos dias. Talvez hoje à noite. Já começa a praticar algo assim, eu preciso olhar para a afetividade, o que eu vou fazer? Essa semana eu vou treinar o toque, essa semana eu vou voltar a dar beijinho no rosto, e vamos lá, vamos treinar isso. Vou abraçar mais, vou comprar um presente aí pro Dia das Mães, para a esposa também, porque se ela for mãe, ela merece sim, através de você passar um presente para ela sim, né? A parte sexual, já vou colocar aquela lingerie nova que está lá parada, o homem vai tomar um banho um pouquinho melhor aí para ficar bem cheiroso, vai ajudar a esposa a secar a louça aí, trabalhar a parte afetiva para ajudar a gerar aqui, já vão dialogar mais, vamos falar sobre isso, para se entender melhor quais são os desejos de cada um, o que pode ser feito para nós se sentirmos melhor um com o outro. É divino isso, gente. Então, é no fazer que a mágica acontece.